Rodrigo Pacheco protocolou o projeto que modifica a lei do impeachment. A proposta obriga a Câmara a analisar os pedidos contra o presidente da República, ministros e outras autoridades em até 30 dias. Pacheco entregou o texto no mesmo dia em que determinou a volta das comissões mistas. A imposição de um prazo para análise de um pedido de impeachment enfraquece o presidente da Câmara, que hoje não tem um limite para apreciar esse tipo de demanda. E aí, Kim, foi uma resposta rápida aí do senador Rodrigo Pacheco, Arthur Lira? Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, uma coisa que para mim é certeza absoluta é que eu entendo as redes sociais, eu entendo a população. O principal assunto, né, que circulou ao longo do dia de ontem, o mais comentado, foram as falas do Lula. Porém, a coisa mais importante que aconteceu no Brasil ontem foram as falas do Lira, como o Pacheco se movimentou e as questões do Renan Calheiros. O que está sendo discutido aí é algo que é realmente grande, não é apenas um legislativo independente. Existe realmente essa discussão sobre os rumos do governo executivo e uma possível retaliação que ele pode vir a enfrentar no âmbito do legislativo, principalmente no âmbito da Câmara. Porque o que está acontecendo? A gente tem que lembrar, hoje é o 83º dia do governo. As MPs, elas têm uma validade de 120 dias. O governo apresentou quase 30 MPs. Além disso daí, tem umas 13 MPs, mais ou menos, que eram do governo Bolsonaro. Foi o que o Lira fez ontem. Após esse discurso do Pacheco, que falou que a gente não tem discussão, vai voltar com a comissão mista do jeito que era, etc, tudo mais, e que isso, obviamente, qual é o interesse? É começar as discussões pelo Senado e colocar os senadores em campo, que é um terreno onde o Lula tem muito mais apoio do que na Câmara, e inclusive tentar mudar o papel, tirar a prerrogativa da Câmara de ser a casa iniciadora e começar a transformar a Câmara no Senado, onde vai ser uma casa revisora. A Câmara vai revisar o que o Senado já fez, a discussão já veio pronta, já veio empacotada, você fica mais travado para você poder fazer alterações. Então, esse daqui é um dos objetivos. E aí o que o Lira falou? Beleza, você vai fazer isso daqui? Então, vamos pegar então do pressuposto que o governo anterior, a gente estava funcionando dessa forma, que a discussão começava na Câmara, então eu vou pautar as 13 MPs do governo Bolsonaro, que eram de interesse do Poder Executivo de vetar várias coisas. E o que é que o Lira fez? Você tem que observar também a data. Ele já pautou para a próxima semana. E não é porque ele está com pressa, etc, tudo mais. A gente tem que lembrar que o Lula, ele estava com viagem marcada para a China. Ele iria dia 24, voltaria no dia 30. O Lira marcou para a semana de 27 a 31. Assim, Brasília não funciona na segunda-feira, que é dia 27. Brasília não funciona na sexta, que é dia 31. Ou seja, as discussões iriam acontecer entre o dia 28 e o dia 30, período em que o Lula e alguns de seus aliados não estariam no Brasil. Se a gente pega o retrospecto das notícias da última semana e você começa a analisar, foram diversos acenos do Lula chamando Lira para viajar com ele, tanto para discutir quem ficaria com a relatoria do arcabouço fiscal, como também para conseguir alguns prazos nas discussões de alguns temas, para conseguir uma base. O Lula, enquanto ele tenta manter uma base, Renan Calheiros avança também com seu projeto pessoal, ele vai para cima do Lira, essa rixa não é nova, ela tem tempo, e a coisa pegou tão mal que o José Guimarães, que não é qualquer petista, é o líder do PT na Câmara, no dia de ontem ele concedeu uma entrevista para o Guilherme Amado, para falar que não, olha, o Renan, ele tá assim, o Renan Calheiros falou que o Lira é irremediável, irrecuperável, e o governo já está desistindo dele. E o José Guimarães falou, não, o Lira hoje é nosso aliado, falou com todas as letras, fez questão de virar a manchete do Guilherme Amado, e nessa entrevista o José Guimarães também falou com todas as letras, ainda não temos base. E o Lula queria deixar todas essas votações para depois da volta da China, porque além de não ter base, os seus aliados não estariam no Brasil. Então, o Lira, ele realmente marca uma linha no chão. Se você observa o discurso dele, ele fala das MPs e ele cita a questão de ministros. E não é porque apenas o Lira, a Câmara, o Centrão tem aquele desejo por cargos, né? Porque ele fala assim, o Senado deveria ser o principal interessado, porque é o Senado que tem ministros. E ele não está errado nisso. Vide o filho do Renan Calheiros, vide o Fávaro, vide outros ministros que compõem, vide até as próprias indicações do próprio Alcolumbre. Então, o que ele está querendo falar com isso não é que ele está em busca de cargo, que ele também está se falando muito aí do Ministério da Saúde. Só que uma das MPs do governo Lula, e a gente volta para a data, a gente já está no 83º dia, ou seja, tem mais ou menos aí 37 dias, e nada foi pautado nesse país em quase 4 meses.
Vai completar o terceiro mês, na verdade. Uma das MPs é sobre essa nova reconfiguração do Planalto. Foram criados 14 ministérios. Se essa MP caducar, Lula vai ter que demitir 14 ministros. Olhem o caos que foi o período de transição. Olha o caos na hora de dividir, os ciúmes. E agora? Vai fazer como? Então, assim, é uma questão que é urgente. Apareceu a história de que o Lula estava com pneumonia e adiar a viagem da China. Beleza, pode até ser. Mas está mais do que claro, mais do que óbvio que tudo isso está sendo motivado por esse imbróglio das MPs. Ontem o Lula convocou, inclusive, uma reunião de emergência. Todos os líderes, o Randolfo Rodrigues, que é o líder do PT no Congresso, o Jacques Wagner, líder do PT do Senado, José Guimarães, chamou o Alckmin, chamou o Haddad, que é da Fazenda, chamou o Alexandre Padilha, que é ministro das Relações Institucionais, para discutir como iremos resolver isso. E o Randolfo Rodrigues, só para encerrar, que é sempre histérico, adora colocar o dedo na cara, se vocês pararem para analisar imbróglios passados, como as questões que envolviam União Brasil não querer fazer parte da base, o Randolfo Rodrigues era um dos primeiros a aparecer, colocar o dedo na cara e falar: não tem diálogo, o União Brasil já tem cargo demais, etc, tudo mais, e nessa situação o Randolfo Rodrigues preferiu fazer um comentário bastante político, diplomático e não querer tomar nenhum lado. Essa briga vale a pena assistir.